Hoje, 18 milhões de brasileiros estão sendo treinados, neste exato momento, por algoritmos de inteligência artificial. Nossa, 18 milhões. É um número absurdo. Pense nisso. 18 milhões de pessoas recebendo instruções de um código de programação, sabe? Não de um ser humano de carne e osso. Uhum. Essa estatística só por si já muda completamente a forma como a gente enxerga a indústria do bem-estar hoje. Porque geralmente quando a gente pensa no universo fitness ali nas redes sociais, tem uma estética muito específica, né? Com certeza, aquela imagem super glamourosa, extremamente polida. Exato. É a iluminação perfeita da academia cara, aquele suor estrategicamente posicionado, o sorriso radiante de quem acabou de bater um recorde pessoal. Tipo, tudo parece estar sob controle absoluto. É a construção de uma vitrine impecável, sabe? Essa estética toda, ela tenta transmitir a ideia de uma saúde máxima, um sucesso financeiro garantido e uma rotina perfeitamente equilibrada. Só que a gente sabe que não é bem assim. Pois é super importante notar que essa é uma imagem desenhada estritamente para inspirar e, obviamente, para vender. Mas aí, quando a gente desliga a tela do celular, sai desse ambiente virtual e vai olhar os bastidores reais de quem trabalha montando esse cenário, A coisa muda de figura. muda completamente. De repente, aquele filtro de perfeição simplesmente desaparece. A realidade socioeconômica dos profissionais que de fato constroem a saúde das outras pessoas é muito, mas muito mais complexa. E, honestamente, bem menos glamurosa do que o vídeo sugere. Exatamente. E é por isso que a nossa análise de hoje vai fazer um mergulho profundo no cenário do personal trainer no Brasil, agora nesse ano de 2025. E para fundamentar essa nossa conversa, o que a gente fez? Nós compilamos e cruzamos vários relatórios recentes de mercado. Sim, relatórios econômicos, roteiros de aulas universitárias de educação física que já estão atualizados para 2025 e, claro, dados previdenciários e do setor. Nossa missão aqui é realmente mapear os imensos desafios econômicos, políticos e sociais que essa profissão está enfrentando hoje. E olha, para quem nos ouve agora, fica um aviso muito claro. Esta não é só uma conversa sobre hipertrofia, biomecânica ou, sei lá, qual é o melhor exercício para as costas. Definitivamente não. É um estudo de caso muito fascinante sobre como a macroeconomia, a ascensão brutal da inteligência artificial e as mudanças culturais profundas estão forçando uma profissão inteira a se reinventar. Ou arriscar a extinção, né? No fundo, a gente está tendo uma discussão sobre o futuro do trabalho na era digital. Exato. Certo, vamos desempacotar isso. Porque, para entender o mercado atual, a gente precisa ir além das fotos bonitas. A gente tem que olhar direto para a conta bancária e para a segurança desses profissionais. E os dados sobre renda, são assustadores. Muito. E eles revelam uma fratura imensa. Sim, porque a renda média nacional de um personal trainer no Brasil hoje é de R$ 4.800. Só que existe uma disparidade gigante, um verdadeiro abismo escondido nessa média, sabe? Os recortes regionais mostram bem isso. Exato. Nas capitais do Sudeste, esse valor ultrapassa os R$ 6.500. Mas, já em cidades menores do Norte e do Nordeste, a média cai drasticamente, amargando em torno de R$ 3.200. É uma diferença gritante. Demais. É tipo como se a gente tivesse dois países completamente diferentes operando dentro do mesmo mercado. Sabe que essa analogia dos dois países capta perfeitamente a fratura do setor? O Brasil sempre teve desafios continentais, claro, mas no mercado fitness de 2025, os dados confirmam uma concentração brutal. 70% das oportunidades reais de trabalho bem remunerado, elas estão ali aglomeradas em grandes centros urbanos. Nossa, 70%? E o que isso causa? O verdadeiro êxodo. Aquele profissional do interior se vê forçado a migrar para as capitais, o que acaba saturando ainda mais esses mercados, né? E a situação fica muito mais dramática quando a gente para de olhar só para o faturamento e começa a analisar os custos. Os custos de operação para manter a coisa rodando. Exato. Manter o negócio. Eu confesso que eu tô meio confuso aqui com os números. Porque
os relatórios indicam que os custos com equipamentos, locomoção e tecnologia subiram 12% no último ano. Isso, 12%. Mas isso está muito acima da inflação geral, que foi de 7,2%. Então, a lógica básica de mercado diz que se o custo do pão sobe, o padeiro cobra mais caro pelo pão. Seria um natural. Então, por que o personal trainer simplesmente não repassa esse aumento de 12% para o preço final cobrado dos clientes? Por que eles estão absorvendo esse prejuízo em vez de repassar? Olha, o que é fascinante aqui é a dinâmica da chamada oscilação de demanda. Os relatórios econômicos destacam isso muito bem. O personal trainer autônomo, ele está preso numa armadilha econômica perfeita. A resposta curta para sua pergunta é que ele não repassa o custo porque o cliente simplesmente não aceita pagar. O cliente não banca o aumento. Não banca. Os dados mostram que os gastos das famílias com serviços que são considerados não essenciais, eles caíram 8% só no primeiro semestre de 2025. 8% em 6 meses. Pois é. Ou seja, com a instabilidade econômica geral, a corda arrebentou do lado de quem? Do consumidor. Entendi. Então, se o profissional tentar corrigir a mensalidade em 12% para acompanhar os próprios custos de vida, o aluno manda uma mensagem no WhatsApp pedindo para cancelar um serviço. É exatamente esse o mecanismo. E a armadilha se fecha de vez quando a gente olha para a questão tributária, sabe? A carga de impostos para os microempreendedores individuais, os famosos MEIs, que englobam uma boa parte desse setor fitness, aumentou 3,5% no mesmo período. Nossa, então é paulada de todos os lados. Sim, pensa na planilha desse profissional agora. Os custos de vida e tecnologia sobem acima da inflação, a demanda encolhe, porque o cliente está sem dinheiro, e aí o governo ainda vai lá e aumenta o imposto base. O resultado disso? Uma compressão esmagadora das margens de lucro. Perfeito. Uma compressão que empurra uma massa enorme de profissionais para uma insegurança financeira terrível. Mas e se algo der errado? Porque se as margens estão tão esmagadas assim, não sobra dinheiro para criar uma reserva de emergência, né? E não sobra mesmo. E as fontes trazem números sobre a informalidade que me deixaram assim alarmado. 22% dos profissionais operam na informalidade total, sem CNPJ, sem contrato, sem nada. Zero formalização. E dos que são autônomos formalizados, apenas 48% pagam a previdência regularmente. Gente, a gente está falando de uma profissão que depende 100% da integridade do corpo físico. Exatamente. Se o corpo para, a renda para. Imagina isso. Se um personal trainer que atua de forma informal escorrega, rompe um ligamento do joelho e precisa ficar 3 meses sem poder pisar no chão, e ele não paga o INSS, a renda dele simplesmente zera da noite para o dia. Como é que essa conta fecha no fim do mês? Não fecha. É simples assim, não fecha. Essa é a face mais cruel da chamada economia de bicos. O acesso a benefícios sociais bem básicos, como um auxílio-doença, durante esses 3 meses de recuperação do joelho, ele fica restrito apenas àqueles 27% que possuem carteira assinada. Caramba! E o resto? Os outros 73% vivem na corda bamba todo santo dia. Essa ilusão da flexibilidade, de ser o próprio chefe, acaba escondendo uma falta de rede de proteção que é assustadora. Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a gente olha para essa crise nas finanças das famílias, forçando esses cortes de gastos, e logo pensa assim, a saúde deve ser a última coisa a ser cortada da lista, certo? É o que a gente imaginaria. Afinal, a gente teve aquela explosão enorme de conscientização sobre saúde no período pós-pandemia. Só que as nossas fontes revelam um paradoxo de comportamento irracional do consumidor que é digno de estudo sociológico. É muito curioso. 73% dos brasileiros relatam ter uma preocupação muito, mas muito maior com a saúde preventiva agora em 2025. É a esmagadora maioria da população. As pessoas sabem que precisam se cuidar. Mas aí, na hora da prática, na hora de abrir a carteira e pagar, apenas 28% traduzem esse desejo na contratação de um especialista. Como que a gente explica esse salto gigante entre o que as pessoas dizem que querem e o que elas realmente fazem? Olha, é o clássico abismo entre intenção e ação econômica, sabe?
O mecanismo por trás disso é puramente psicológico. A conscientização teórica, ela existe. A pessoa sabe que precisa de massa muscular para envelhecer bem, ela sabe que precisa de condicionamento cardiovascular. Exato. Todo mundo sabe disso. Só que o serviço do personal trainer, historicamente, foi enquadrado na mente do consumidor brasileiro como um artigo de exclusividade. E os dados comprovam isso. 62% das pessoas que não usam o serviço afirmam que não fazem isso por considerarem um artigo de luxo. A percepção de valor está totalmente distorcida. Nossa, é muito distorcida. A classe C, inclusive, reduziu o consumo de serviços de personal em 17% desde 2023. Ou seja, o consumidor trata a própria saúde como super essencial na teoria, mas trata o profissional que garante essa saúde como se fosse um luxo dispensável. Exatamente. É uma contradição. E, eu estava lendo isso e não consegui parar de rir, porque é a mesmíssima lógica daquela esteira ergométrica caríssima, sabe? A pessoa vai lá, gasta uma fortuna no impulso comprando a promessa da saúde perfeita. Ela compra a esteira mais moderna e mais cara do mercado. E a gente já sabe o que acontece. Em 6 meses, aquela máquina tecnológica vira simplesmente o cabide de roupas mais caro da casa. A vontade de ser saudável é genuína, mas a execução contínua falha miseravelmente. Isso levanta uma questão importante sobre as barreiras ocultas da profissão. E note que essa barreira de percepção de luxo, ela vem acompanhada por uma barreira que é ainda mais grave, que é a desvalorização acadêmica. Como assim? Mais da metade dos profissionais, 53% para ser exata, relatam sofrer episódios frequentes de desrespeito à sua própria formação. A sociedade ainda tem muita dificuldade em enxergar a educação física como uma ciência dura, que é baseada em fisiologia, em anatomia clínica, em biomecânica. Sim, as pessoas não veem a ciência por trás. Muitos alunos olham para o professor e enxergam apenas contador de repetições glorificado. Sabe, alguém que está ali só para segurar a toalha e montar os pezinhos nas máquinas. O que é uma miopia absurda quando a gente para pensar na complexidade sistêmica do corpo humano. Você está entregando a sua coluna cervical nas mãos de uma pessoa, um movimento errado e você se lesiona feio. Com certeza. Mas as fontes mostram que o problema da desvalorização é ainda mais profundo. Tem um dado sobre discriminação no mercado que, sério, é impossível de ignorar. Mulheres e profissionais negros ganham, em média, 22% a menos que homens brancos. É triste, mas é a realidade dos dados. E isso exercendo exatamente a mesma função, com as mesmas certificações. Como é que isso se materializa no dia a dia da academia? Como que isso acontece na prática? Essa estatística revela como o ecossistema fitness espelha perfeitamente as dinâmicas sociais maiores no nosso país. Na prática, essa diferença de 22% aparece de forma muito sutil, mas constante. Ela aparece ali na mesa de negociação quando o cliente pechincha o valor da hora-aula de uma profissional mulher com uma agressividade que ele jamais usaria com um homem. Nossa, faz todo sentido. Aparece também na hora da indicação. Quem é que recebe os alunos mais ricos, os executivos de alto padrão? Existe um viés implícito que acaba direcionando os clientes que pagam mais para um determinado perfil estético e racial, punindo financeiramente os outros. E eles não têm muita defesa contra isso, né? Nenhuma. E como a profissão sofre de uma fragmentação política muito forte, não tem uma união sindical robusta ali. Então os profissionais não têm a força coletiva para tabelar e blindar os preços contra esses vieses todos. E é aí que o cenário se consolida de vez para a tempestade perfeita. Porque, de um lado, o serviço humano é visto como muito caro e elitizado pelas famílias que já estão com orçamento apertado. Uhum. E, do outro lado, os próprios profissionais estão sobrecarregados por custos, impostos e essas desigualdades absurdas de negociação. Era inevitável que algo mais barato aparecesse para preencher essa lacuna de mercado, né? Alguém tinha que suprir essa demanda latente por saúde a um custo bem baixo e, bom, esse substituto tem nome: inteligência artificial. A grande força disruptiva de 2025. E olha, os números são super agressivos. Agressivos é pouco. Lembra daquela estatística que eu citei bem no início do nosso papo? Os aplicativos de treinamento físico que são movidos a IA bateram a marca de 18 milhões de usuários no Brasil neste ano.
18 milhões. É um oceano de gente. O algoritmo oferece exatamente o que a classe média que está ali espremida pela inflação deseja, que é um serviço de baixíssimo custo e que está acessível 24 horas por dia no bolso. Como resposta, o mercado humano teve que correr atrás, né? Teve que correr muito. Os relatórios mostram que 82% dos profissionais que ainda conseguem ter sucesso financeiro hoje adotaram um modelo híbrido. Misturando os dois mundos. Ou seja, eles misturam o atendimento presencial com um acompanhamento online. Isso é um salto vertiginoso em relação àqueles 35% que faziam isso lá em 2022. É simplesmente o mercado impondo a seleção natural. A digitalização deixou de ser uma vantagem competitiva bonitinha e passou a ser o show, a base mínima de operação para qualquer um. E tem um lado que reforça isso de um jeito impressionante. Profissionais com mais de 50 mil seguidores nas redes sociais reportam uma renda 180% superior à média nacional. 180% a mais. É muita diferença. Então, o que tudo isso significa? Os treinadores humanos que teimam em trabalhar apenas no boca a boca presencial estão fadados à extinção. Eu costumo pensar nesses aplicativos de inteligência artificial como se fossem tipo o fast food do mundo fitness. É prático, é acessível, custa quase nada e sacia aquela vontade inicial de sair do sofá. E muita gente defende que, biomecanicamente, a IA monta um treino perfeito. Mas será que ela é suficiente? É uma ótima pergunta. Eu penso na IA como um sistema de GPS automotivo de última geração, sabe? O algoritmo sabe calcular a rota mais rápida e perfeita para o seu objetivo de hipertrofia. Ele te diz exatamente quando virar à esquerda ou à direita. Certo. Mas, se no meio do caminho seu pneu furar, ou seja, se você sentir uma fisgada lombar por conta de uma execução ruim num dia que você dormiu mal, o GPS não sabe trocar o pneu. Verdade. Ele só continua gritando lá no painel para você seguir em frente. E é aí que entra o mecânico, o humano. O algoritmo consegue substituir aquele acompanhamento empático e a correção postural fina que só um olhar humano tem. Olha, se conectarmos isso com o panorama geral da automação em outras indústrias, a resposta é não. Não substitui, mas atua como um filtro implacável. Um filtro. Sim, a inteligência artificial não vai eliminar o profissional de alto nível, o seu mecânico aí da analogia, mas ela definitivamente vai substituir aquele personal trainer que a gente mencionou antes, o contador de repetições. Ah, claro, aquele que não agrega muito. Exato. Se o seu trabalho se resume a montar uma planilha genérica de exercícios e ficar do lado do aluno olhando para o celular enquanto ele sofre, a máquina faz isso de forma infinitamente mais barata. O ponto central do relatório de 2025 é que a presença digital e esse domínio das redes para atrair alunos para o modelo híbrido tornou-se um requisito absoluto de sobrevivência. A IA forçou o humano a ser mais humano e, claro, mais estratégico para conseguir justificar o seu preço. E isso nos leva diretamente ao roteiro daquelas aulas universitárias de 2025 que nós acessamos para as fontes de hoje. Esse documento é super fundamental, porque diante da inflação alta, da IA engolindo o mercado básico e das barreiras culturais severas que você mencionou, as universidades precisaram redesenhar totalmente a forma como ensinam os futuros profissionais a sobreviver. Eles tiveram que criar novas rotas. Eles desenharam rotas de fuga. E o dado mais impressionante aqui é um crescimento de 41% na demanda por público sênior, ou seja, pessoas acima de 65 anos, e para processos de pós-reabilitação cirúrgica. O que faz todo sentido, né? Quando a gente olha para a demografia do nosso país. O Brasil está envelhecendo rapidamente. É um público com maior poder aquisitivo acumulado durante a vida e, acima de tudo, com necessidades de saúde reais, urgentes e inegociáveis. Exato. Eu olho para esses dados e chego à conclusão de que o nicho é o novo oásis. É a diferença vital entre você ser um médico clínico geral de postinho e ser um cirurgião hiper especialista. Voltando à nossa conversa sobre inteligência artificial, o aplicativo pode muito facilmente cuspir um treino para um garoto de 20 anos que já joga futebol e só quer definir o abdômen para o verão. O risco para o algoritmo errar aí é quase zero. Zero. Qualquer coisa funciona para ele. Agora, imagina usar esse mesmo aplicativo
para reabilitar de forma segura uma senhora de 70 anos hipertensa que acabou de colocar uma prótese no quadril. É perigoso demais. A IA não tem aquela sensibilidade tátil e clínica para perceber se o ombro dela está compensando o movimento ali na hora ou se ela está morrendo de medo de cair. A especificidade e a segurança que o humano entrega ganham um valor monetário que é inestimável. Totalmente. E essa é a virada de chave que o roteiro universitário propõe. A segmentação é a salvação de muitas carreiras. Mas olha, para explorar esse oásis, o profissional precisa mudar de vez a mentalidade. O que ele precisa mudar? Entender profundamente a biomecânica de um quadril operado já não basta. As fontes indicam que o personal trainer de sucesso hoje, ele precisa de uma mentalidade de negócio sólida. Eles estão sendo ensinados lá na faculdade a parar de vender a hora e começar a vender resultados, seja por meio de consultorias corporativas, infoprodutos paralelos e até modelos de assinatura. Modelos de assinatura para personal? Sim, criar pacotes recorrentes. Isso elimina aquela flutuação financeira terrível que acontece, por exemplo, quando o aluno desmarca a aula presencial porque simplesmente choveu na cidade. Genial. E tem também toda a parte burocrática, né? A tal da formalização estratégica que os professores estão batendo na tecla o tempo todo. Os documentos que a gente leu citam muito a necessidade de aproveitar a arquitetura jurídica de regimes como o Simples Nacional ou o próprio MEI. Essencial para eles. Em vez de fugir da formalização e correr aquele risco absurdo de ficar sem renda, se quebrar a perna que a gente falou, o profissional precisa usar essas estruturas para se blindar. Isso acaba mudando a categoria dele, né? Ele deixa de ser um mero trabalhador informal de aplicativo para se tornar uma microempresa estabelecida. Exatamente. E isso transmite confiança para aquele cliente sênior que, por natureza, já é bem mais exigente. Com certeza. O aparato legal legitima o serviço. E junto com a formalização tem também a urgência da educação continuada. Os relatórios citam bastante a exigência de certificações robustas, sabe? Aquelas validadas pelo CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, ou até chanceladas pelo Ministério da Saúde. E por que isso importa tanto? Porque o selo do Conselho de Classe atesta o conhecimento clínico real do profissional. É a prova de que ele sabe o que está fazendo. Sim, é o fosso de proteção que separa o profissional de saúde especializado daquele mero influenciador digital amador que só tem um corpo bonito e vende falsas promessas ali no Instagram. É o argumento final de autoridade na hora de cobrar o preço justo. E a gente tem que lembrar que isso também passa por uma necessidade política, certo? A participação ativa em associações de classe, se organizando em blocos para tentar reverter coletivamente aquela desvalorização crônica e a desigualdade salarial gigante que a gente comentou lá atrás. Sem organização política da classe, o profissional autônomo simplesmente luta sozinho contra a maré do mercado. Exato. A sobrevivência e a precificação dependem da unificação e de um padrão de qualidade que seja irrefutável e, claro, amparado em ciência. Sem dúvida. Bom, chegando à nossa síntese final, os dados que a gente explorou hoje pintam um quadro muito nítido. O personal trainer no Brasil, enfrentando o mercado agressivo de 2025, deixou definitivamente de ser apenas aquele indivíduo cuja principal utilidade era contar de 1 a 12 e mudar o pino de peso na máquina. Aquela versão da profissão já era. Ficou no passado. O profissional que sobrevive hoje é uma criatura totalmente híbrida. Ele é um educador físico, profundo conhecedor da anatomia e de populações com necessidades especiais. Ao mesmo tempo, ele é um criador de conteúdo digital assertivo, ele é um estrategista de pequenos negócios focado em assinaturas recorrentes e, acima de tudo, ele é um especialista humano insubstituível em saúde preventiva. É uma evolução fenomenal. E olha, para quem nos ouve agora, independentemente de qual seja a sua área de atuação, a relevância dessa análise vai muito além da porta giratória da academia. Como assim? Este mercado é um laboratório. Ele é um espelho cristalino do futuro do trabalho em quase todos os setores. Ele mostra com precisão cirúrgica como a inteligência artificial não pede licença para engolir tarefas de serviços especializados
que não agregam valor cognitivo ou emocional real. Verdade. E é um grande alerta vermelho sobre como a tal da economia de bicos, que, vende aquela ilusão maravilhosa de liberdade e autonomia absoluta, esconde armadilhas financeiras brutais. E ela exige, na verdade, uma formalização urgente para quem não quer ficar à margem do sistema. O mercado fitness hoje é um microcosmo que expõe como nosso consumo de saúde, tecnologia e bem-estar se tornou super complexo, revelando aquele abismo enorme entre o que a gente quer ser e como a gente de fato age com o nosso dinheiro. Sem dúvida. É um ecossistema muito rigoroso que pune severamente o amadorismo, mas que recompensa na mesma medida a hiperespecialização, o conhecimento científico e a adaptação estratégica rápida. Perfeito. E para fechar a nossa análise de hoje, eu gostaria de deixar nossa audiência com um pensamento um tanto provocativo para refletir. No começo da nossa conversa, nós falamos sobre aquela imagem estética impecável e perfeitamente controlada que a gente vê nas redes sociais. Mas tenta imaginar o futuro a curto prazo. Lá vem. Se daqui a poucos meses ou anos, um aplicativo de inteligência artificial conseguir escanear o seu corpo pela câmera do celular e prescrever um treino que seja absoluta e biomecanicamente o mais perfeito, o mais otimizado e o mais cientificamente seguro para você. O que sobra? Qual será, de fato, o elemento estritamente humano? Aquele fator insubstituível pelo qual as pessoas continuarão dispostas a pagar e a abrir um espaço num orçamento familiar que está cada vez mais apertado? Essa é a pergunta de $1 milhão. Será a capacidade de oferecer uma empatia genuína naqueles dias em que o aluno só quer desistir de tudo? Será o senso de pertencimento, a cobrança ali olhando no fundo do olho? Ou será que existe uma camada bem profunda e invisível da nossa biologia relacional que as máquinas, por mais avançado que seja o processamento delas, simplesmente ainda não conseguem acessar e simular? Fica aí a reflexão para a gente pensar.